ouvir aquilo que o papai quer falar. Então fecha os seus olhos agora. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu me coloco agora diante do Senhor. Espírito Santo, eu sei que a tua presença é real neste lugar. Espírito Santo, assim como o Senhor foi comigo de manhã, seja comigo agora. Jesus mesmo disse que Ele foi para o Pai, mas que não ia deixar nós só. Que o Senhor, como nosso ajudador, ia estar nos ajudando. Me ajuda agora, nesse momento, a dar o recado para a tua igreja, para a tua noiva. Espírito Santo, que nada venha atrapalhar aquilo que já foi decretado diante do Pai e já foi selado com o selo do Cordeiro. E eu creio, Espírito Santo, que o Senhor vai mover neste lugar. Eu creio. Eu coloco agora diante do Senhor a minha vida, que seja feita agora nesse momento a tua vontade, tanto aqui na terra como aí no céu. E a igreja diz: amém, igreja. Que seja louvado, que seja engrandecido o nome do Senhor. Senhor, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Seja exaltado neste lugar. Sabemos que a tua presença é real neste lugar. A tua igreja anseia, Senhor, e ouvir a tua voz. Sabe, filhos, o título que Ele me deu, que eu vou estar falando com você nessa noite, é sobre obediência total. Obediência total, igreja, é você obedecer o Senhor, seu Deus, por completo. Sabe, igreja, obediência, que nós só obedecemos até onde nós concordamos. Isso não é obediência. A palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 6, eu vou estar lendo o versículo 46, é palavra de Jesus. Igreja, imagina aí na tua mente, o amado da tua alma. Eu não sei como você vê Ele, como você imagina Ele, mas imagina Ele olhando na tua direção, porque o amor dEle é tão grande, é tão imenso pela tua vida, que é por isso que Ele atraiu cada um de nós nessa noite dentro da casa dEle, porque Ele quer falar no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração e da nossa alma e do nosso espírito. Então ouça Ele falando com você nessa noite. Lucas capítulo 6, versículo 46, é palavra de Jesus. Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos digo? É uma pergunta para nós. Hoje, igreja, nós vamos estar falando de um homem que a história dele foi relatada aqui. E esse homem, ele não obedeceu totalmente a Deus. Abre a tua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 1, eu vou estar lendo o capítulo 15. Eu vou estar lendo o versículo 1, versículo 2, 3 e o 9. Se você estiver sem Bíblia, vai estar aqui no telão. Mas não deixa nada atrapalhar o que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. 1 Samuel diz assim, versículo 1. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Versículo 2 diz: assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel,
quando o povo saiu do Egito. Agora vá. Samuel foi usado por Deus para falar com Saul e disse no versículo 3, agora vá, destrua completamente a nação amalequita. Igreja, a ordem foi, destrua tudo, destrua homens, destrua mulheres, destrua crianças recém-nascidas, destrua gado, destrua ovelhas, destrua camelos e jumentos. Versículo 9. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag. Agag era o rei, igreja. E o versículo continua dizendo, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Igreja, a ordem que Saul recebeu aqui era para destruir tudo, era para acabar com tudo. Nós acabamos de ler que Deus deu uma ordem para o rei Saul. Deus falou através do profeta Samuel. Chegou a hora de exterminar os amalequitas. Chegou a hora de exterminar o inimigo. Acabe com tudo. Deus disse, acaba com tudo. Não deixa nada vivo. Igreja, Deus foi muito específico com o rei Saul. Mas infelizmente o rei Saul, ele deixou vivo o rei e o melhor dos animais. Eu vou nessa noite estar citando aqui 3 erros que Saul cometeu, que nós como igreja não podemos cometermos. Primeiro erro de Saul foi justificar seu erro. Igreja, Saul, ele não assumiu que ele errou. Saul, ele ficou se justificando. Palavra do Senhor em 1 Samuel. Vou estar lendo o capítulo 15, versículo 19 até o 22, que diz assim, Samuel, ele pergunta para Saul, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? No versículo 20, igreja, aqui Saul, ele começa a se justificar. Saul diz, mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul, eu cumpri minha missão de que me encarregou. Eu trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificar ao Senhor seu Deus em Gigal. Samuel respondeu para Saul, igreja, o que agrada mais o Senhor, holocausto e sacrifício, ou obediência à voz dEle, ou obediência à palavra dEle. O versículo continua dizendo, a obediência é melhor do que o sacrifício. Igreja, o teu papai, o teu Redentor te trouxe aqui para te falar, a obediência é melhor do que sacrifício. Esses dias foi lançado sobre a igreja para nós fazermos jejum. Quantos fizeram jejum, quantos se sacrificaram, mas estão no pecado, no erro, na desobediência, e isso não agrada o Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para te falar, obediência é melhor do que sacrificar. Igreja, quantos de nós estamos justificando porque fazemos o que estamos fazendo? Deus nos diz
Eu não quero as suas justificativas. Filhos, eu não quero as suas justificativas. Eu não quero o seu sacrifício. Eu quero a sua obediência. Sabe, filhos, quando vocês errarem, eu quero que vocês assumam os seus erros e se arrependam. Vou citar alguns exemplos que muitos de nós erramos e não confessamos diante do nosso Deus os nossos erros. Às vezes simplesmente abrimos as nossas bocas quando pecamos e falamos: Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Mas que pecado, igreja? Pecado tem nome. Senhor, eu te desobedeci. Senhor, eu errei. Senhor, eu menti. Senhor, eu murmurei. Senhor, eu falei mal do meu próximo, quando o Senhor disse que era para mim amar o meu próximo. Pecado tem nome, igreja. Senhor, eu coloquei os meus olhos aonde eu não devia. Igreja, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Ele sabe o nosso proceder. Ele sabe o nosso caminhar, o nosso deitar. Ele sabe como nós estamos agindo e o que nós estamos fazendo. Os olhos dele estão sobre todos os lugares. Senhor, eu fui arrogante. Senhor, eu fui orgulhoso. Senhor, eu não fui um bom exemplo para os meus filhos. Sabe, pais, seus filhos podem olhar na tua conduta e ver que você é um bom exemplo para ele. Eu não fui um bom exemplo como esposo. A tua palavra diz que é para me amar, para me cuidar, para me proteger a minha esposa, e eu não tenho feito isso. Você tem maltratado no lugar de amar. Eu não tenho sido um bom exemplo como esposa, enquanto a tua palavra diz que é para mim ser submissa. Eu não estou sendo uma esposa submissa. E os olhos do Senhor estão sobre tudo, e todos nós, igreja, Ele tem visto o comportamento de cada um de nós. Igreja, outro erro que muitos de nós cometemos, que muitos cristãos cometem, é não dar o dízimo. E ainda fica justificando, falando: a igreja não precisa. Eu vou ajudar o irmão que precisa. Igreja, dízimo é princípio bíblico. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que pertence a Ele. Para de ficar se justificando pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Igreja, muitos cristãos também, muitos estão se envolvendo com bebida alcoólica. Ai, pastor, é só uma batidinha, é fruta misturado. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E quantos ainda dão desculpas, ficam se justificando? Não é pecado beber, o pecado é se embriagar. Ouça o que a palavra do Senhor vai ministrar no teu coração agora. Romanos capítulo 14, versículo 21 diz: é melhor deixar de comer carne
ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar, um irmão a pecar, igreja. Filho, se aquilo que você está comendo, se aquilo que você está bebendo faz o seu irmão tropeçar, faz o teu irmão pecar, então não coma, não beba. Isso também, filho, serve para as vestes. Se aquilo que nós vestimos faz o irmão ou a irmã pecar, então não vista, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando um homem ou uma mulher nos vê, tem que ver a essência de Deus sobre nós, não ver carne. Oh Deus, oh papai, oh Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus nos atraiu aqui nessa noite para te dizer: eu não quero mais as suas justificativas, eu quero obediência. Se você fala que me ama, se você abre a boca e fala que me ama, então me obedeça, obedeça a minha palavra. Outro erro de Saul, o segundo erro de Saul, foi projetar a culpa nos outros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 15 diz assim: Saul respondeu: é verdade que vocês estão comigo? É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Igreja, Saul colocou a culpa nos soldados. Ele não assumiu a culpa. Saul era o líder, ele era o rei. Sabe, irmãos, quantos de nós temos a tendência de projetar a culpa no outro? Desde o princípio foi assim. Deus um dia ele chega até Adão e pergunta: Adão, o que foi que você fez? Adão olha para Deus e diz: foi a mulher que tu me deste. Deus vai até Eva e pergunta: Eva, o que foi que você fez? Eva fala: a serpente me enganou. Quantos casais não conseguem viver bem, porque vivem culpando um ao outro? Quantos casais que às vezes nós vamos aconselhar, e sempre um fica projetando a culpa no outro. Quando há traição, fala: é porque ela não se cuida, ela não se cuidou. Nem você cuida. Quando não, nós colocamos a culpa dos nossos erros, das nossas escolhas em Deus. Quantos de nós temos abrido a nossa boca e falado: Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso com o meu casamento? Olha a situação que está o meu casamento, ou a vida financeira, ou a vida com os seus filhos. E tudo nós colocamos a culpa em Deus, escolhas erradas que nós mesmos fazemos. E colocamos a culpa em Deus. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Sabe, filhos, as suas escolhas, as nossas escolhas erradas, pode comprometer todo o nosso futuro.
Saul, ele perdeu a sua coroa. Eu não quero perder a minha coroa. Saul, ele perdeu a sua coroa por conta das suas escolhas erradas. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de fazer o que é certo. De assumir, sabe, filho? De assumir a responsabilidade pelos nossos erros, pelas nossas escolhas. E parar de ficar projetando a culpa no outro. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Oh, papai. Papai nos ama, igreja. O papai, ele ama cada um de nós, igreja. O papai quer pegar cada um no colo, como filho, como filha, e cuidar, proteger de todo o mal que está aí fora, de todo o mal que ainda está por vir. Mas para nós receber essa proteção do nosso papai, nós temos que ter compromisso com ele, com a palavra dele. Terceiro erro de Saul: falta de arrependimento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11, diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer a minha ordem. Sabe, filhos, você já imaginou Deus falando isso ao teu respeito? Me arrependo-me de ter te escolhido. Quantos cristãos, igreja, são uma farsa? Parece que é, mas não é. Filho, será que o Senhor está provando as nossas atitudes? Se nós lermos toda a história de Saul, você vai ver que Saul teve a oportunidade, Deus deu a oportunidade para Saul, não só foi uma, duas vezes, para Saul se arrepender e fazer o que é certo, mas Saul não fez. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30 diz assim: Saul implorou novamente, sei que pequei. Aqui Saul era para estar implorando, aqui era para Saul estar pedindo perdão pelos erros, pelas falhas dele, mas não, olha, o versículo continua, ele fala: Saul implorou novamente, eu sei que pequei, mas por favor, pelo menos honra-me diante das autoridades e de meu povo e diante de Israel. Igreja, olha só onde estava a motivação de Saul. Saul, ele não houve arrependimento. Ele disse: eu errei, eu pequei, mas eu não quero que as pessoas saibam. Afinal, eu sou o rei. Afinal, eu sou o pastor. Afinal, eu sou um líder. Quantos de nós, igreja, deixamos de vir no altar, num momento de apelo, preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim? Igreja, nós não podemos nos preocupar com o que a igreja, com o que o irmão vão pensar de nós, mas nós devemos nos preocupar com o como e o que, como Deus está pensando de nós. O que Deus está pensando de nós? É isso que nós temos que nos preocupar. Oh, Deus lindo. Se nós estamos sendo aprovado ou desaprovado por Ele. A nossa preocupação tem que ser com isso. Todas as vezes que o pastor fazer o apelo,
E às vezes nós sabemos que nós estamos no erro, na falha, na desobediência. Não se preocupe com o teu irmão, com a tua irmã, o que eles vão pensar ou achar de você. Vem aqui no altar, se prostra diante daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, e queira conserto, porque Deus tem algo para fazer na tua vida, como filho e filha dEle. Estou terminando. Sabe, filho, hoje o Senhor está nos convidando para a obediência. Mas é a obediência total, é a obediência por completo. Não é obediência só até onde você concorda. Hoje o Senhor está nos convidando para o arrependimento. Feche os seus olhos. Sabe, filho, hoje é ceia. Hoje é um culto de ceia. Deus está te dando mais uma oportunidade. Ele fala, examina-se a si mesmo. Vê como está o teu caminho, o teu proceder. Vê se você está andando no caminho da obediência total. Ou você está sempre se justificando, ou você está sempre colocando a culpa no outro, por isso que você não se afirma na igreja e na presença do Senhor. Deus te trouxe aqui para te falar que é Ele que é o caminho. Para de ficar colocando a culpa no pastor, na pastora, no líder, na líder. Se arrependa. Hoje Ele está te dando a oportunidade, se examine-se a si mesmo, para ver se você está vivendo uma vida de obediência total. O Espírito Santo, Ele está aqui, e Ele quer continuar ministrando no teu coração, através da ministração da ceia. Você recebe essa palavra? Então aplaude a Ele, glorifique e exalta o nome dEle, porque Ele está nesse lugar.